Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa figura assim, talvez não tão conhecida, mas com raízes bem profundas lá nas escrituras hebraicas. Gomer. Ele é apresentado como filho de Jafé e neto do famoso Noé. E para guiar nossa conversa, a gente está se baseando num artigo bem detalhado, sabe? Que investiga quem foi Gomer, a família dele, o contexto todo bíblico, histórico e como a linhagem dele acabou sendo conectada, né, com civilizações antigas. É um material bem rico, que mistura genealogia, história e até profecia. A nossa missão aqui é tentar desemaranhar um pouco quem foi esse Gomer. Por que ele é importante, mesmo sendo mencionado brevemente nessa narrativa maior da Bíblia sobre a origem dos povos, e, claro, explorar essas conexões históricas que foram propostas para os descendentes dele. Basicamente, é ver como um nome numa lista antiga pode levar a gente por caminhos bem inesperados. Ok, vamos lá, vamos começar a desenrolar isso. Então, para a gente situar Gomer, a gente precisa voltar lá para depois do dilúvio, certo? Aquele momento de recomeço total na narrativa bíblica. Ele é neto de Noé, filho de Jafé. Como exatamente ele se encaixa nesse cenário inicial, segundo o material que a gente tem? Exato, ele aparece justamente aí, nesse contexto pós-dilúvio que é fundamental. Gomer está listado naquela famosa Tabela das Nações. A gente encontra isso lá em Gênesis, capítulo 10. E o artigo que a gente analisou, ele ressalta bem, né? Que esse registro é crucial na perspectiva bíblica, porque ele tenta mapear a origem de todos os povos conhecidos na época a partir dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, que, segundo o relato, foram os que sobreviveram ao dilúvio na arca e ficaram responsáveis por repovoar a terra. E essa tabela, qual era o propósito dela além de ser uma lista de nomes? Tinha uma intenção maior? Olha, a fonte que a gente está usando aponta para um duplo propósito, assim. Por um lado, era para mostrar a unidade básica da humanidade, né? Já que, na visão deles, todos descenderiam de Noé. Mas, por outro lado, servia para explicar a diversidade, as diferentes nações, as línguas, que a narrativa bíblica diz que surgiu depois da dispersão lá da Torre de Babel, em Gênesis 11. Então, a tabela funciona como um registro dessa diversidade, que eles viam como ordenada por Deus, mas também como um lembrete daquela origem comum, sabe? E Gomer, especificamente, está ali, na linhagem de Jafé. Entendi. Faz sentido. Vamos falar um pouquinho da família mais próxima dele. O avô, Noé, claro, figura central, construtor da arca, o escolhido por Deus para preservar a vida, e o pai de Gomer, Jafé. O que o artigo comenta sobre ele? Jafé é um dos 3 filhos de Noé que estavam na arca, né? E a tradição interpretativa que a nossa fonte menciona geralmente associa a linhagem de Jafé com a colonização das regiões mais ao norte e ao oeste do Crescente Fértil, quer dizer, áreas que corresponderiam mais ou menos à Europa, partes da Ásia Menor, Ásia Central. Então ele é visto muitas vezes como o ancestral primordial de muitos povos europeus e também alguns asiáticos. O artigo também fala de uma bênção específica que Noé dá para Jafé, lá em Gênesis 9, 27. Algo como: alargue Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem. Essa bênção Bom, tem várias interpretações, né? Mas a fonte sugere que aponta para uma expansão territorial grande dos descendentes de Jafé, e talvez uma relação especial de coexistência ou até integração com a linhagem de Sem, que tradicionalmente é associada aos povos semíticos, incluindo os israelitas. Interessante essa dinâmica, né? Uma projeção familiar para as nações. E Gomer, ele tinha irmãos? Essa linhagem de Jafé se abre mais? Sim, bastante. O texto de Gênesis 10 lista 6 irmãos para Gomer, todos filhos de Jafé: Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles formam assim um núcleo inicial do que seriam as nações jaféticas. E o artigo explora as associações tradicionais para cada um. É fascinante, olha só. Magog
muitas vezes ligado aos citas ou outros povos nômades do norte. Madai, isso é quase certo, ligado aos medos, lá do antigo Irã. Javan é associado aos gregos, especificamente aos jônios. O nome hebraico Yavan é bem parecido, né? Tubal e Mesec são nomes que aparecem em registros assírios, geralmente ligados a povos da Anatólia, a atual Turquia, como os Moshi e os Tibarene. E Tirás? Bom, Tirás já é mais debatido. Talvez os trácios, povos ali do mar Egeu, quem sabe até os etruscos na Itália. Uau! É quase um mapa geopolítico da antiguidade codificado nesses nomes. Mostra a vastidão do mundo que eles conheciam e como tentavam organizar essa diversidade toda a partir de uma ideia de ancestralidade comum, né? Exatamente isso. E claro, essas associações elas são baseadas em interpretações linguísticas, geográficas, históricas, feitas ao longo de séculos, né? Tanto dentro da tradição judaico-cristã quanto por historiadores modernos. O artigo mesmo ressalta que, assim, nem todas têm o mesmo grau de certeza, mas o conjunto dá uma ideia bem clara da visão bíblica sobre como os descendentes de Jafé se espalharam pelas terras das nações, como diz lá em Gênesis. Ok, então temos o quadro geral da família, mas a linhagem continua, né? Com os filhos de Gomer. Gênesis menciona 3, Ashkenaz, Rifate e Togarmá. E aqui você diz que as coisas ficam bem interessantes, porque o artigo vai fundo nas tentativas de ligar esses nomes a povos históricos concretos. O que ele diz sobre isso? Sim, aqui a análise tenta ir além da genealogia pura, sabe? Buscar ecos na história que a gente conhece por outras fontes, fora da Bíblia. Vamos começar pelo próprio Gomer. A fonte destaca uma identificação que é muito frequente e forte. Gomer seria o nome que deu origem aos Cimérios. Cimérios. Esse nome me soa familiar, sim. Das aulas de história antiga, talvez. Exato. Os Cimérios foram um povo nômade, provavelmente de língua indo-europeia. Eles aparecem bastante nos registros assírios, ali pelos séculos 8, 7 a.C., e o nome que os assírios usavam era Guimiro. A semelhança fonética com Gomer é notável. O artigo detalha que eles originalmente ficavam ali ao norte do Mar Negro, mas foram, assim, pressionados, talvez, pelos citas, e aí, quer dizer, eles invadiram a Anatólia, o Oriente Próximo, causaram uma perturbação danada na época, eram famosos pela cavalaria, táticas agressivas. Então, essa é uma conexão chave que o artigo explora. Gomer não seria só um nome numa lista antiga. Essa associação conecta ele diretamente a um povo guerreiro real que interagiu com impérios grandes como a Assíria, Urartu. Isso meio que transforma a genealogia bíblica num eco da geopolítica da Idade do Ferro, entende? Fascinante. Nossa, de um nome em Gênesis para um povo nômade cavaleiro que desafiou impérios, e os filhos dele, o Ashkenaz, por exemplo. Ashkenaz, o primeiro filho listado de Gomer, também tem uma conexão histórica importante que a fonte aponta. Os registros assírios mencionam um povo chamado Ashkuz ou Ishkuzai, e esses são geralmente identificados com os citas. Os citas foram outra confederação poderosa de nômades lá das estepes eurasianas, que vieram depois ou conviveram com os cimérios ali na região ao norte do Mar Negro. E também tiveram um impacto grande na Anatólia, no Oriente Médio. Então a associação primária de Ashkenaz, segundo a fonte, é com os citas. Mas peraí, o nome Ashkenaz hoje em dia, ele tem uma conotação totalmente diferente, né? A gente ouve falar dos judeus ashkenazes da Europa Central, Oriental. Exatamente. E o artigo toca nesse ponto. É uma daquelas reviravoltas de significado que acontecem na história, né? Em algum momento lá na Idade Média, a tradição rabínica começou a usar o termo Ashkenaz para se referir a essa região da Europa, ali pela Alemanha, França, e, por consequência, aos judeus que viviam lá. Mas a fonte é bem clara em dizer que no contexto original de Gênesis 10 e nas associações históricas mais antigas, ligadas aos registros assírios, Ashkenaz aponta mesmo para os citas, aquele povo das estepes do norte. Essa mudança de significado depois é um fenômeno interessante por si só. Mostra como esses nomes bíblicos foram reapropriados com o tempo. Que curioso isso. E o segundo filho, Rifat? A conexão é tão clara quanto a de Ashkenaz? Aqui a coisa fica mais nebulosa. O artigo mesmo admite isso.
A identificação de Rifate é bem menos certa, sabe? Existem várias tradições, várias conjecturas. Algumas ligam ele a povos da Paflagônia ou da Bitínia, ali na costa norte da Ásia Menor. Outras sugerem outras ligações, mas não tem um consenso forte como no caso de Gomer Cimérios ou Askenazicitas. A fonte até usa Rifate como um exemplo das dificuldades, né? De mapear cada nomezinho da tabela das nações de forma definitiva. Alguns elos parecem fortes, outras ficam mais no campo da especulação. Mostra os limites desse tipo de exercício histórico genealógico. Faz sentido, né? Nem todo nome vai deixar um rastro tão óbvio na história. E o terceiro filho, Togarma. Com Togarma, a identificação volta a ser mais consistente e mais localizada geograficamente também. O artigo aponta para uma associação bem forte com a região da Anatólia Oriental, especificamente a área que depois ficou conhecida como Armênia. E tem evidências em textos antigos que apoiam isso. Textos hititas, assírios, eles mencionam uma cidade ou região chamada Togarmal ou Tilgarimo, nessa área. Além disso, a própria tradição nacional armênia antiga se considera descendente de Haik, que seria um neto de Togarma. E, um ponto importante, Togarma também é mencionado mais tarde no livro de Ezequiel, como a gente vai ver. E lá ele é explicitamente localizado dos confins do norte e conhecido por fornecer cavalos e cavaleiros, o que combina muito bem com a região da Armênia histórica. Então essa ligação Togarma-Armênia é considerada uma das mais plausíveis dentro da tabela. Então, resumindo essa parte, Gomer ligado aos Cimérios, Askenaz aos Citas, apesar daquele uso posterior do nome, né? Rifate mais incerto e Togarma fortemente associado à região da Armênia. Parece que a tabela das nações, como o artigo interpreta, funciona mesmo como um tipo de índice antigo, misturando laços de família percebidos com o conhecimento geográfico e histórico que eles tinham na época. É uma tentativa de dar ordem e sentido ao mundo conhecido deles. Precisamente, é uma combinação de memória tribal, observação geopolítica da época e um enquadramento teológico, né? Tudo expresso nessa linguagem de genealogia. O artigo sugere que, para os autores e para os primeiros leitores, esses nomes não eram só listas vazias. Eles representavam grupos de pessoas reais, suas origens, seus lugares no mundo, como eles entendiam. Entendi o papel dele em Gênesis e essas conexões históricas. Mas, como você mencionou antes, a história de Gomer na Bíblia não acaba aí, né? O artigo aponta que ele ressurge bem mais tarde, num contexto bem diferente e eu diria até um pouco mais sinistro. Onde é que isso acontece? Exatamente. Ele faz um retorno, assim, notável séculos depois, lá no livro do profeta Ezequiel, especificamente nos capítulos 38 e 39, e aqui Gomer não é mencionado como um ancestral distante, lá da origem dos tempos. Ele aparece como um participante ativo numa profecia sobre eventos futuros, os chamados últimos dias. Uma profecia? Como ele se encaixa nisso? Olha, Ezequiel descreve uma vasta coalizão de nações, liderada por uma figura meio misteriosa chamada Gog, da terra de Magog. Lembra? Magog era irmão de Gomer. E essa coalizão viria dos confins do norte, com um exército gigantesco para atacar a terra de Israel que estaria restaurada. E quem está listado ali entre as forças de Gog, Gomer e todas as suas tropas. E também a casa de Togarmá, o filho dele, também dos confins do norte, com todas as suas tropas. Ou seja, nomes lá da antiga tabela das nações são reativados num cenário escatológico, de confronto final. Peraí, então a mesma figura ancestral, que foi ligada aos Cimérios séculos antes, e o filho dele ligado à Armênia, eles reaparecem numa profecia sobre o fim dos tempos? Como o artigo interpreta essa reaparição toda? Qual o significado disso? O significado teológico que a fonte tira dessa passagem tem várias camadas, né? Primeiro demonstra, na perspectiva bíblica, a soberania de Deus sobre toda a história e sobre todas as nações, mesmo aquelas que eram vistas como distantes, pagãs ou até hostis. Os planos de Deus abrangeriam todos os povos, desde a origem lá em Gênesis até o fim em Ezequiel. Em segundo lugar, a profecia serve como um aviso bem solene sobre o julgamento divino, contra as forças que se opõem a Deus e ao seu povo. Mas, e isso é crucial,
também funciona como uma promessa de intervenção e de livramento divino final para Israel. O próprio Deus derrotaria Gog e toda a sua horda, incluindo Gomer e Togarma. Então, a Tabela das Nações não é só um documento sobre o passado, mas também uma espécie de elenco de personagens para o futuro, dentro dessa visão profética. De certa forma, sim. O artigo acha isso fascinante. Como essa lista de Gênesis 10 continua sendo uma referência fundamental para identificar, para categorizar nações relevantes, mesmo em contextos proféticos que olham para um futuro distante. Gomer e seus descendentes, que representavam certos povos e regiões no entendimento da época, são escalados para ter um papel nesse drama cósmico futuro. Isso mostra uma interconexão profunda entre as diferentes partes da narrativa bíblica, a história da criação e da dispersão inicial e a visão escatológica do fim. Isso adiciona uma camada bem complexa à figura de Gomer, sem dúvida. E sobre o nome Gomer em si, o artigo chega a explorar o significado da palavra hebraica. Nomes bíblicos geralmente têm significados importantes, né? Sim, a fonte aborda a etimologia. Embora note que, como muitos nomes antigos, o significado exato do hebraico Gomer, é um pouco debatido. Mas a interpretação mais comum conecta o nome à raiz hebraica gamar, que significa terminar, completar ou consumar. Completar ou consumar. Como isso poderia se aplicar a Gomer? Bom, existem algumas possibilidades que são sugeridas. Poderia ser uma alusão à ideia de que Gomer e seus descendentes ajudaram a completar a dispersão dos povos jafetitas, né, pelas terras que foram designadas a eles, cumprindo assim o plano divino de povoar a terra depois do dilúvio. Ou talvez, numa chave mais teológica, assim, poderia ter alguma conotação ligada à consumação de um ciclo ou de um destino. É uma interpretação um pouco mais abstrata, né? E tem outras possibilidades que o artigo menciona? O artigo também menciona uma outra possibilidade etimológica. É considerada menos provável para este Gomer específico, mas ela existe. A raiz poderia estar relacionada a algo como queimar ou incendiar, talvez ligada a Jemer, que significa brasa. Se essa fosse a conotação, poderia ser uma alusão talvez até negativa à natureza percebida de alguns dos seus descendentes históricos como os cimérios, né? Que eram conhecidos pelas invasões, destruições, uma força meio incendiária no cenário geopolítico da época. Interessante como o nome pode carregar essas camadas todas de significado potencial. Isso levanta uma questão importante, né? Como a própria escolha ou a interpretação que veio depois de um nome pode acabar refletindo ou até moldando a percepção sobre um povo, sua história, ou até o seu destino projetado dentro da narrativa. Exatamente. A análise do nome, mesmo sendo incerta, convida a gente a pensar sobre a carga simbólica que esses termos carregavam e como eles podiam ser interpretados à luz dos eventos históricos ou das crenças teológicas associadas aos grupos que eles representavam. Ok, fizemos uma viagem e tanto, seguindo os passos de Gomer. Vamos só recapitular os pontos principais que surgiram aqui da nossa análise do artigo. Gomer entra em cena como neto de Noé, filho de Jafé, uma figura-chave na linhagem jafetita, mapeada lá na Tabela das Nações, em Gênesis 10, e a pesquisa histórica, como a fonte apresenta, associa ele fortemente aos cimérios, aquele povo nômade guerreiro lá dos registros assírios. Correto. E os filhos dele também foram conectados a grupos históricos. Askenaz ou Citas, com aquela ressalva da mudança de significado do nome depois, né? Rifate, com uma identificação mais incerta, talvez ligado a povos da Ásia Menor, e Togarma com uma ligação bem consistente com a região da Armênia. E a gente viu também que Gomer e Togarma não ficam só lá em Gênesis. Eles reaparecem séculos depois, na profecia de Ezequiel, como parte daquela coalizão de nações do norte destinadas a confrontar Israel nos últimos dias. E o nome Gomer, provavelmente significando algo como completude ou consumação, talvez refletindo o papel dele na dispersão dos povos, ou carregando outras conotações possíveis. Em resumo, o que o artigo mostra pra gente é essa interação muito complexa, né? Entre um texto genealógico antigo, as tentativas tanto antigas quanto modernas de conectar esses nomes a povos e migrações reais da história, e como essas identidades foram depois incorporadas em narrativas teológicas e proféticas maiores dentro da própria Bíblia.
A Tabela das Nações, onde Gomer é introduzido, é apresentada ali como um documento fundamental na visão bíblica sobre a origem, a diversidade e as inter-relações dos povos do mundo antigo. Para nossa reflexão final, então, fica uma coisa interessante. O artigo destaca que um dos propósitos da Tabela das Nações é mostrar tanto a unidade fundamental da humanidade, todo mundo descende de Noé, quanto a diversidade que veio depois da dispersão de Babel, vista como parte de um plano. Só que, como a gente viu, muitas das associações históricas de Gomer e seus descendentes, cimérios, citas, envolvem povos conhecidos por conflitos, por guerras. E a reaparição dele em Ezequiel é num contexto explícito de batalha futura, em escala enorme. Isso deixa a gente com uma pergunta baseada nessa tensão que está no material. Como essa moldura bíblica lida com essa tensão? Entre a ideia de uma origem comum, de unidade fundamental, por um lado, e a realidade histórica e a projeção profética de divisão, migração, conflito, guerra entre essas mesmas nações descendentes. Como esses dois fios, unidade original e conflito histórico futuro, são tecidos juntos nessa narrativa? Fica aí algo para a gente pensar e talvez explorar mais a fundo.